Espaço Saúde. Olá, estamos iniciando o nosso Espaço Saúde, sempre o oferecimento do LabMed. Sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas. LabMed pensado para você. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. Casa da Audição, soluções auditivas com qualidade que você procura, o melhor em tecnologia e inovação em um só lugar. Casa da Audição. Unimed Santa Maria, onde tem Unimed, tem presença que transforma. Complexo Hospitalar Astrogilo de Azevedo, referência em saúde em múltiplas especialidades médicas. Eu sou o Renor Beltrame e nós estamos hoje aqui no estúdio. Nós vamos conversar com o Dr. Fábio Oliveira. Ele é neurologista, é Pascotto Oliveira. Não vamos esquecer o Pascotto, senão a mãe dele fica brava comigo. Vamos falar sobre a sua especialidade da neurologia. O Fábio esteve aqui comigo há poucos meses e nós conversamos sobre uma parte da neurologia e impactou bastante a sua entrevista, os nossos ouvintes e telespectadores, através da Rádio CDN e da TV Diário. E nós convidamos de novo para nós conversarmos algumas coisas que nós não falamos aquela vez. Né? E uma sugestão tua é nós conversarmos, iniciarmos a conversa sobre a demência, certo? Perfeito. Até classificando essa demência, né? Tentando diferenciar o que é uma senilidade e o que é realmente uma demência, né? Fábio, tu tem uma experiência larga já, não é tão jovem mais, né? Já está passando as idades. Não, ele é filho do Dr. Itiberê, um grande professor nosso da nossa Universidade Federal de Santa Maria, grande amigo. Né? Da família todos são médicos, né? Todos são médicos. O Mano é neurologista cirurgião, a clínica também é a irmã, e o Dr. Itiberê, que todo mundo conhece aqui em Santa Maria. Fábio, demência. Só botando essa palavra, falando assim, demência, ela assusta. Ela assusta, Fábio. A família, quando tem um diagnóstico de demência no familiar, ele começa a dizer assim, bom, a partir de agora, qual é o futuro da nossa família? O que vai ser da nossa família se o meu pai está iniciando a demência? Demência é um termo que assusta, mas a demência é um termo guarda-chuva que a gente chama. Isso. A demência, na verdade, traduzindo para o português, é a pessoa que não tem capacidade de se cuidar sozinha. Então, a demência é não saber se cuidar sozinho. Pode ser uma demência de Alzheimer, pode ser uma demência vascular, pode ser uma demência de Lewy, pode ser uma demência frontotemporal. Dentre essas, a mais frequente é o Alzheimer. Mas antes de chegar na demência, que é a pessoa não conseguir se cuidar sozinha, toda pessoa passa por um período que a gente chama de déficit cognitivo leve, que é aquela pessoa que não está demente, mas não está normal do cérebro ainda. Então ela está esquecida, está começando com um processo de perda de memória, ou com perda de orientação, ou com perda de palavras, algumas coisas mas não está demente. Então é um momento que a gente pode atuar um momento que a gente pode atuar melhor, vamos dizer assim. Alzheimer, então, em geral, começa por perda de memória. A grande manchete do Alzheimer é a memória, então começa com uma perda de memória recente. E normalmente quem percebe é a família. O pai está repetitivo, pergunta a mesma coisa muitas vezes. Às vezes a família não se dá conta porque o idoso recorda lá como era o dia do casamento, ou o que a mãe a mãe dele dava quando estava gripado. Mas essa memória não se perde no Alzheimer, a menos no Alzheimer extremamente avançado. O que perde é aquela memória recente. Sobre demências, como eu falei, é um termo guarda-chuva, se usa para vários tipos. E uma coisa que eu estava comentando com o Renor aqui, que no mundo civilizado, a gente considera que 40% das demências são preveníveis, ou seja,
40% das pessoas que têm demência não precisariam ter Ter a demência. demência. Então, assim, a maior parte das demências, infelizmente, é um processo degenerativo, ou seja, quando eu faço um diagnóstico de demência, tipo um Alzheimer, eu sei que meus remédios não vão curar, vão talvez diminuir a progressão ou melhorar sintomas. Mas então, a gente tem que olhar muito com cuidado para essas pessoas que a gente conseguiria tirar, não ter a demência. Então, prevenção de demência eu acho que é um tópico do futuro com a nossa população envelhecendo. Bom, tu está falando em prevenção da demência. Tu me deixou o gancho. Como é que então nós vamos prevenir? Eu sou um homem de 70 anos. Né? A tendência realmente é começar a ter esquecimento, ter um pouquinho, né? O que eu posso prevenir? Ou já devia ter começado antes? O que a gente faz dos 20 aos 40 é o que a gente é dos 40 aos 60. É isso. O que a gente faz dos 40 aos 60 vai refletir nos 60 aos 80, mas nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Quanto mais cedo a gente muda, melhor. Na verdade, assim, a gente começa com o processo de perda cognitiva progressiva próximo aos 40 anos. Então, todo mundo vai ficar esquecido em algum patamar. E lá pelos 55 anos a gente percebe, pelos 50 anos a gente percebe algumas coisinhas já. A gente consegue começar a perceber assim, ó. Vai ali na cozinha buscar um copo d'água, chega lá, o que eu vim fazer aqui? Isso é normal? Isso pode ser normal, penso. Então, a pessoa perde algumas coisas assim, ó. Não consegue manter o fio de raciocínio sem interrompido. Então, assim, ó, tá indo pegar o copo d'água, mas pensou na filha, atendeu o telefone, chegou lá, o que eu vim fazer aqui? Então, perde aquele fio da meada, tá falando, quando é interrompido não consegue voltar para o assunto. Isso algumas vezes é normal, tá? Mas... O que eu estava falando mesmo? Exatamente. Exatamente. O que eu vim fazer aqui? Daí começa a repassar os passos. Isso é uma coisa que assusta, mas muitas vezes é normal. Então a gente tem que separar isso que pode ser normal do processo de memória, de alteração da memória não normal, tá? E a questão da prevenção. Para prevenir demência, a gente tem que manter o cérebro ativo. Está trabalhando, isso já é manter o cérebro ativo. Então, a gente sabe, por exemplo, que aprender outra língua posterga o início de uma demência em 5 anos. Então, manter o cérebro ativo. Quanto mais ativo, melhor. Atividade intelectual, então, é extremamente importante. Inclusive, atualmente, atividade intelectual para prevenir demência é uma das coisas que eu coloco no meu receituário. Eu falo, tem que fazer atividade intelectual, leitura, palavras cruzadas, talvez aprender outra língua, se tiver condições. Ter atividade física. Então, atividade física. Atividade física protege da demência. Então, assim, ó, mantém melhora a funcionalidade cerebral, cria novas conexões no cérebro. Então, a atividade física é uma coisa super importante. Outra coisa que a gente tem que proteger, o maior fator de risco para ter uma demência é perda auditiva. Então, perda auditiva antes de 60 anos é o maior preditor para demência. Então, se tem perda auditiva, trate a perda auditiva antes que seja tarde. Que isso vai fazendo que o idoso se isole, vai se fechando, não consegue mais ir em ambiente que tem muita gente, porque não consegue ouvir quando tem 2 pessoas falando, vai se fechando, não quer sair de casa, e isso aumenta o risco de demência. Muitas vezes com diagnóstico diferencial equivocado, achando que ele está deprimido. Ele não está deprimido, ele não está ouvindo. Perfeito. Perda visual. Então, paciente que não está enxergando direito, não quer usar óculos, ou que tem uma catarata, ajeita a visão que ajuda o cérebro. Então, o cérebro precisa ser nutrido. Então, não é só alimentação para nutrir o cérebro. Ele tem que ser nutrido com informação. Então, a informação entra pelos olhos, pelos ouvidos. Então, a gente tem que nutrir esse cérebro. Então,
audição e visão é extremamente importante para manter o cérebro ativo. Esses grupos de terceira idade, onde eles fazem ginástica, se divertem, até mesmo aqueles bailes da terceira idade, essas coisas também são importantes. Renor, uma coisa que eu acho legal e interessante, que assim, ó, um fator de risco para demência, e veja só, parece até uma coisa meio poética, solidão é um fator de risco para demência. Sim, lógico, lógico. Tem toda a O lógica suicídio na terceira idade que está acontecendo e muito, e acontece em Santa Maria, é exatamente pela solidão. Mas tem toda a lógica do mundo, mas não estava escrito. Agora, então assim, claro que a pessoa que está sozinha tem mais chance de ficar deprimida, tem mais chance de ficar demente. Mas assim, a gente tem que tratar a solidão como uma doença porque vai causar depressão, vai causar suicídio e vai causar demência. Claro. Então, assim, o idoso perde o parceiro, fica sozinho em casa o dia inteiro. Isso aumenta o risco de demência. Então, botar o idoso para interagir com pessoas nos bailinhos, em atividades da igreja, reunião de amigo, isso vai ajudar a pessoa a não ficar demente. Então, a prevenção de demência, claro que a gente pode começar com 40 anos, mas assim, quando a esposa morre, os filhos têm que pensar, mas o pai está sozinho. A gente tem que tentar estar junto, a gente tem que tentar inserir ele em algum grupo para ele não ficar demente, senão ele vai ficar fatalmente, vai acabar tendo um problema cognitivo. Tu sabe, sábado passado entrevistei o Binato, Dr. Binato, e ele disse uma coisa muito interessante, ele é pediatra, pelo contrário, não tem demência na especialidade dele. Ele disse uma coisa importante, como é importante os botecos de esquina para a terceira idade. Perfeito. Como é importante aonde que os amigos se encontram, jogando xadrez, jogando dama e tal, e até mesmo, às vezes, tomando uma cervejinha quando não é muito exagerado, né? Lógico que aí não deve, né? Mas como é importante também esse grupo de amigos de sustentar esse indivíduo que está sozinho, né? Sim, perfeito. Tem que ter alguma atividade para socializar. Não adianta ficar sozinho, e o idoso muitas vezes começa a se retrair, não querer sair, começa a querer ficar em casa, e os amigos vão se separando, vai se abrindo o grupo, alguns vão falecendo, alguns vão ficando doentes, não tem como sair. Então, tem que ter alguma coisa para fazer. De preferência na área intelectual para fazer o cérebro funcionar. Mas vamos lá, pescaria, diversão de caminhadas, e tudo isso é importante. Em termos de atividade física, a gente considera, para uma pessoa não ser considerada sedentária, é 150 minutos de atividade física por semana. Não existe um teto, mas assim, 150 minutos parece ser pelo menos o mínimo já para proteger o cérebro, e já protege o coração, claro. Claro, então, as articulações, a musculatura, protege tudo. Protege tudo. Então, uma atividade física é extremamente importante. Outra coisa que vai entrar no próximo protocolo provavelmente é a questão do sono, tá? Então, quem dorme de menos tem mais risco de demência. Quem dorme demais também tem mais risco de demência. Isso. Quem dorme mal, e dormir mal eu quero dizer pessoa que tem apneia do sono, claro que tem momentos que vai faltar oxigênio no cérebro, isso aí vai aumentar, vai causar hipertensão, que vai acabar danificando o cérebro, né? A própria desaturação de oxigênio também vai acabar danificando o cérebro. Então, a prevenção da demência é olhar a pessoa como um todo, ver os fatores de risco que aquela pessoa está envolvida e tentar minimizá-los. Tá? Pode ser um diabetes, pode ser uma hipertensão não controlada, porque a demência vascular, que é quando múltiplas pequenas isquemias são pequenos buracos no cérebro causados por AVC, que é o dito derrame, que quando a gente fala em derrame, a pessoa fala, fica um lado paralisado, mas muitas vezes a pessoa tem... É tão pequeno, né, que não... Eu chego lá no consultório, pessoas que são normais
e tem centenas de microisquemias que nunca tiveram nenhum sintoma. Por pressão não controlada, por diabetes não controlada, por cigarro. Então, a gente tem que tentar visualizar a pessoa como um todo para conseguir prevenir a demência. Porque todas essas demências, elas são meio abraçadas. Às vezes tem componentes de Alzheimer, às vezes tem componentes vascular que se entrelaçam, tá? Às vezes o maior fator de risco para ter uma demência é a própria idade, que esse é o fator de risco que a gente não consegue mexer. Mas esse é um fator de risco bom, porque nós chegando aos 85, 86 anos hoje é 75 a média da população, 75 anos, tá? Mas logo mais nós vamos chegar aos 77, 78, a média da população brasileira. Imagina isso, olha o envelhecimento que está acontecendo. E nós não estamos preparados para isso, Fábio. A nossa estrutura de saúde, a nossa estrutura de locomoção, a nossa estrutura de país não está preparado para tantos idosos como nós vamos ter. Logo mais, aqui 15, 20, 30 anos, nós vamos ser um país de idosos também, como está na Europa agora. E nós não estamos preparados para isso. Olha como nós temos que ser rápidos, né, nessa preparação para a velhice. Sim, a curva demográfica mudou. Mudou totalmente. Mudou totalmente. O geriatra, os neurologistas, na verdade todas as especialidades hoje, né, elas estão indo para o envelhecimento. Tá? A própria otorrino, tá? Nós estamos encaminhando mais para conhecer mais e tratar melhor os idosos. Tá? A neurologia não tem nem dúvida, né? A tua especialidade talvez é o marco principal, porque, voltando na primeira palavra que eu disse, no momento que faz o diagnóstico da primeira demência para a família, diz, olha, o teu pai está entrando em demência, ele está entrando em Alzheimer, aquilo que você o chamar e fizeram o diagnóstico, aquela família também fica doente junto. O pai, a mãe está com Alzheimer. Isso sabe que vai marcar aquela família, vai ter dificuldade aquela família, e a família, os apartamentos, as casas, não estão preparadas para alguém que tem Alzheimer no ambiente familiar. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Dr. Fábio Pascotto Oliveira. Espaço Saúde. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados.
Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, um oferecimento da Casa da Audição, soluções auditivas com qualidade que você procura, o melhor em tecnologia e inovação em um só lugar. Casa da Audição. Pampeiro, cuide do seu Volkswagen com quem realmente entende do assunto. Pampeiro, Serafim Valandro, 1133. LabMed, sua saúde precisa de qualidade em análises clínicas. LabMed pensado para você. Unimed Santa Maria, onde tem Unimed, tem presença que transforma. E Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, referência em saúde em múltiplas especialidades. Estou conversando com o Fábio Pascotto Oliveira, neurologista. O Fábio já esteve aqui conosco alguns meses atrás e nós o trouxemos de novo para nós conversarmos da especialidade. Aquilo que nós não conversamos no passado, vamos conversar hoje. Falamos sobre demência. Não caracterizamos realmente as demências, certo? Falamos numa forma genérica. Falamos não, ele que falou. Eu só estou ouvindo aqui e aprendendo com o Fábio. Né? Mas eu não sei se tu queres diferenciar uma demência da outra ou vamos passar para neuropatias. Podemos diferenciar também. Acho que seria interessante. Por que se caracteriza a Alzheimer? E por que as outras demências são de formas diferentes, mas no fundo são demências? Cada demência, então, elas tem alguma característica diferente. Cada demência tem uma coisa que marca ela, tá? Claro que tem processos patológicos diferentes. Eu não vou falar da patologia, de como se olha no microscópio o neurônio para separar uma coisa da outra, então não é interessante, mas isso também diferencia. Mas o Alzheimer, em geral, a pessoa começa com uma perda de memória progressiva, memória recente, tá? A maior parte dos Alzheimers começam por esse lado, tá? Então, começa por ficar repetitivo, perguntar a mesma coisa muitas vezes, às vezes começa com algumas dificuldades em tarefas um pouquinho mais complexas, como pagar uma conta, ir no banco, mexer com o próprio dinheiro, às vezes começa a ter dificuldade quando é confrontado com situações especiais, tipo tá indo para casa de carro, tá um bloqueio na rua que costuma ir, não sabe o que fazer, se perde, fica apavorado. Então, mas o Alzheimer, se eu tivesse que ter uma manchete, é perda de memória recente. Então, o Alzheimer começa por aí. E antes de ter uma demência de Alzheimer, existe o diagnóstico de déficit cognitivo leve por Alzheimer, que é antes a pessoa está demente, que a pessoa não consegue se cuidar sozinha, a pessoa já tem um grau de esquecimento anormal para a idade. Até está vindo uma série de medicamentos novos para isso, quando eu consigo fazer o diagnóstico molecular de Alzheimer, e daí nesse caso eu preciso fazer o diagnóstico molecular de Alzheimer, para usar esses remédios novos, que é por líquor que eu faço, ou por um exame que é o PET amiloide, que eu não vou falar muito a respeito. Mas a demência de Alzheimer, então, memória. A demência de Lewy, que é outra demência, tá? Ela começa, ela é uma mistura de um Alzheimer com um Parkinson. Então, assim, a pessoa tem alguns tremores, tem uma certa rigidez no movimento e começa, em vez de ser por memória, muitas vezes começa por ver coisas que não existem e começa por falar dormindo. A pessoa começa a teatralizar os sonhos. Então, normalmente tem sonhos ruins, com bastante frequência, e começa a teatralizar os sonhos. Ou seja, está sonhando que está fugindo de bandido. Começa a bater as pernas, às vezes dá um soco na esposa, às vezes cai da cama. Então, a demência de Lewy tem umas características que tem esse falar dormindo, que a gente chama de sonilóquio, que tem uma flutuação extrema da capacidade de memória. Então, às vezes está muito bem, às vezes não está nada bem da memória.
às vezes se perde, se tem uma tendência um pouquinho maior de se perder no espaço, tá? Às vezes começa por se perder na rua e tem visões precoces. O Alzheimer também pode dar visões, alucinações, mas é numa fase mais adiantada em geral. Isso. O Lewy, na verdade, às vezes é no início. É no início. Então a pessoa está cognitivamente muito bem, mas começa a ver um rato, começa a ver barata, que não estão lá, começa a falar dormindo, começa a gritar dormindo, começa a bater na esposa dormindo. Então, isso é bem típico da demência do Lewy. A demência frontotemporal, que é outro tipo de demência, essa é um pouquinho mais frequente, mas essa é mais de jovem, pessoas de 55, 60 anos. Tem dois principais tipos. A demência frontotemporal, que começa a atacar a fala, a pessoa começa com uma dificuldade progressiva de fala, então não consegue, às vezes, nomear o objeto, me alcança e não vem, tá? E às vezes não consegue nem se comunicar de forma adequada. E tem outra que é a variante comportamental. A variante comportamental, a pessoa é uma pessoa que era normal, começa a perder progressivamente a empatia, os cuidados pessoais. Por exemplo, tá com vontade de urinar, vai ali e urina, tá? Tem uma pessoa chorando na frente, até tudo bem, tá? Não dá bola, perde completamente a empatia. Às vezes parece até uma coisa meio que tá torturando o cônjuge, porque uma pessoa sem empatia é difícil de conviver. É difícil de conviver. Então, perde completamente a empatia. Chega a ter situações extremas de falar, não, tu... amor, como é que eu tô com essa roupa? Não adianta, a roupa, tu tá sempre feia, tá? Coisas que assim, perde aquele pudor, aquela... Não, mas esse da mulher feia então pode ser uma vingança dele também, né? Aí não vamos... Mas quando a gente conversa, parece ser uma coisa pessoal, parece ser uma coisa, né? Parece então, que é pessoal, mas não é. É a perda extrema desse filtro. Perde o filtro social. Perde o filtro social. Perde o filtro social. Então, isso é uma forma de demência que começa até mais jovem. Eu tenho alguns casos e eu vejo umas situações de perda de filtro social que às vezes fica... Eu vi que riu, mas acontece exatamente isso. Eu já ouvi coisas piores. E a esposa ou o esposo fica refém daquela situação, porque na verdade está sendo maltratado por uma pessoa e a pessoa sequer tem culpa, porque é doença. É difícil, é muito difícil. É muito difícil. É difícil e é difícil a comunicação para a família inteira, né? Volto a dizer, com o diagnóstico de demência, o paciente muitas vezes ele não está sofrendo, né? Porque não se dá conta. Ele não se dá conta, mas quem sofre é a família e sofre mais do que o próprio paciente. E outra demência que é possível também é a demência vascular. A demência vascular a gente tem várias formas, tá? A demência vascular, a pessoa vai tendo pequenas hemorragias ou pequenas isquemias. Hemorragia é quando um vaso rompe, isquemia é quando um vaso é ocluído e falta sangue no território. E a pessoa vai perdendo áreas do cérebro, isso vai afetando a cognição, tá? Pode ser múltiplas pequenas lesões, e às vezes isso aí é muito sutil, porque ninguém percebe, vai piorando progressivamente, a pessoa está praticamente normal. Às vezes tem algumas alterações de comportamento, perde um pouquinho de desconfiômetro, às vezes perde um pouquinho de memória, e às vezes acontece alguma catástrofe vascular, um AVC grande, e a pessoa não se recupera depois. Então esse é outro tipo de demência vascular, tá? Então tem esses dois tipos. E uma coisa que agora, puxando o gancho, Renor, que eu acho que é interessante, é uma doença familiar. Por que é uma doença familiar? Porque tem uma pessoa que está doente, mas quem sofre é quem está em volta. E a situação piora muito porque, infelizmente, ninguém sabe lidar com o paciente com demência também. Isso faz a família sofrer mais,
faz o idoso que está com a demência sofrer. Então, muitas vezes a pessoa que tem a demência não percebe que está com a demência, quem percebe é quem está em volta, mas é extremamente difícil para um paciente, para a família e para o paciente, que assim, ó, às vezes o que acontece? Onde é que a gente vai? A gente vai ali na festa do fulano. Daqui 3 minutos, a mesma pergunta. Daqui 3 minutos, a mesma pergunta. Cansa, né? Às vezes, eu estou numa consulta, me perguntam 7 vezes a mesma coisa. Mas eu estou ali 30 minutos, 1 hora com o meu paciente. Isso é uma coisa. Agora multiplica isso por 24 horas, 7 vezes por semana. E o que a família acaba fazendo? Pai, mas eu já te disse isso 1000 vezes. Isso machuca. Isso dói. Dói. Dói para o idoso. Mas, por outro lado, para aquela pessoa que tem que repetir 200 vezes a mesma coisa, também dói. Ainda mais se ama bastante o familiar, dói. Mas tem que ter, quando a gente está com alguém com demência em casa, a gente tem que evitar o conflito sempre. Sempre evitar o conflito. Então, o conflito, às vezes, a gente precisa, no paciente com uma demência mais grave, pode ficar agitado, pode ficar agressivo. Não é todos que ficam, mas se a família não souber lidar bem, acaba gerando isso. Então, se tu levanta a voz com o paciente com uma demência, muitas vezes o paciente até esquece qual foi o motivo, mas ele segue irritado depois. E isso a gente não pode permitir. Então, tem que ter muita paciência. E para a pessoa conseguir cuidar de um idoso com demência, tem que estar muito bem do psicológico. Então, alguém tem que sempre olhar para quem cuida do paciente com demência. Senão, a gente vai ter 2 doentes. Nós vamos ter 2 doentes. Temos 2 doentes. Aí, a Unimed de Porto Alegre está fazendo uma coisa muito interessante. Ela está fazendo um edifício lá, com para os idosos. Ele foi oferecido para todos os médicos, para todos os associados dos médicos de Porto Alegre e também agora para o interior. É uma casa de repouso, não sei o termo que eles estão usando agora, mas é muito interessante. Eles estão construindo lá com todos os cuidados da Unimed para pessoas que entram em demência. Até onde isso é válido? Porque é uma maneira também de tirar de dentro da família esse peso ao colocar dentro dessas casas de repouso. Tu recomenda, não recomenda? Como é difícil. A família gosta do seu idoso e chega assim, mas não temos mais como cuidá-lo aqui. Vamos colocá-lo então numa casa de repouso. Não é fácil isso, né? Essa é uma pergunta difícil. É difícil. Essa realmente é uma pergunta difícil. Eu atendo pacientes com demência há muitos e muitos anos. Já estou formado há 20 anos, neurologista, na verdade, 19 anos. Acho que um pouquinho menos. Mas assim, e eu tinha uma visão catastrófica das casas de repouso até pouco tempo atrás. Exatamente. Há uns 10 anos atrás, atendi uma paciente, ela tinha uma demência, mas ela não estava completamente fora do mundo ainda. E ela estava passando por uma situação difícil, ela se sentia solitária, ela ficava a maior parte do tempo sozinha em casa, era uma família muito boa, mas ela ficava em casa. E aí e ela precisou entrar numa casa de repouso. E essa paciente, eu estou falando dela porque ela me mudou minha visão. Porque daí ela ia no consultório, e sempre de forma regular, e dela foi para essa casa de repouso. Eu perguntei, então, como é que está a sua nova casa? Doutor, foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. Eu fiquei chocado, porque na verdade... Era contrário a esse pensamento. Na verdade, eu dizia, tem uma hora que a coisa vai se impor. Quando se impor, coloquem. Mas a paciente ainda falou, melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. Mas por quê? Porque eu ficava sozinha, porque eu não tinha com quem falar. Então, tem algumas clínicas que a pessoa é estimulada, tem um grupo, e é interessante, tá? A gente sabe que para a pessoa que tem uma demência, ter
os marcos de localização é extremamente importante. Então, às vezes, um paciente que tem um quadro demencial, sai do lugarzinho que conhece, que é a casa, e vai para outro lugar, piora a memória, tá? Piora a memória. Isso a gente vê frequente, a pessoa que entra com uma demência leve no hospital, por exemplo, muitas vezes sai com uma demência moderada. Então, eu sempre falo para meus pacientes, evitem o hospital, a menos que seja extremamente necessário, porque vai cair 7 degraus, e depois vai subir 4. E às vezes, tirando a referência, que é tirando de casa, também pode piorar a memória. Então, é um assunto extremamente complexo, tá? Mas em algumas situações acaba sendo o melhor para o idoso e o melhor para a família colocar numa casa de repouso. Mas tudo tem que ser sempre muito bem pesado, porque assim, quando a pessoa não consegue se cuidar sozinha, tem que ter alguém do lado. Quem que vai ficar do lado? Ou se gasta uma fortuna contratando um time de cuidadores 24 horas, porque quem não consegue se cuidar sozinho é 24 horas. Ou algumas vezes uma pessoa tem que, vamos falar uma palavra forte, mas anular sua vida para cuidar do familiar. Do familiar. Que é uma coisa até heróica, mas assim, não pode mais sair, tem que parar de trabalhar, vai cortar laços de amizade, vai se estressar, porque vai ficar ouvindo sempre as mesmas perguntas, as mesmas respostas. Então, é um assunto muito complexo e tem que ser visto caso a caso. Trazer esse assunto para a TV e rádio é um assunto que realmente quem está nos ouvindo nesse momento, assistindo, ele fica pensando também nesse momento. Tá? Ela tem que ser muito bem discutida. Eu acho que aí entra realmente o profissional médico, que tem que ter experiência, ele tem que ter qualidade, ele tem que conhecer não apenas a patologia, mas também essa relação médico-paciente e médico-família. E nós, infelizmente, muitas vezes esquecemos, podemos até ter uma relação médico-paciente, mas esquecemos da relação médico-família. Eu não fico chateado quando vem lá a mãe trazendo o filho para já jovem ou até mesmo adulto, que acontece às vezes, né? E se intromete dentro da entrevista que o filho está fazendo, ou esposo e esposa, né? Porque eu acho que essa relação ela é benéfica, né? E muitas vezes o homem, quando é um casal que vem consultar, ele diz, não, eu não estou surdo. Não tenho surdez, doutor. Não. E ela diz, não, ele liga a televisão lá que a gente fica insuportável, doutor, só tem que botar um aparelho nele, tem que fazer alguma coisa. Ou seja, essa relação do médico com a família é extremamente importante. Na avaliação de memória, e isso eu falo da avaliação de memória específico, ter um familiar próximo, presente na consulta é fundamental. É fundamental. Então, assim, muitas vezes eu até peço, quando o paciente vai sozinho, não, eu quero que traga alguém para mim saber como é que é o seu dia a dia em casa. Porque assim, se está constando por problema de memória, eu tenho que ver se não está esquecendo de falar algumas coisas. Então, tem que ter uma pessoa próxima que vá na consulta. Claro, uma pessoa, às vezes, no afã de ajudar, a família resolve ir 2 filhos, 3 filhos. Não, aí realmente não dá, porque a consulta é inviável, né? Muitas vezes, quando muita gente se intromete na consulta. A consulta acaba sendo com o paciente, mas eu tenho que ouvir a família. Às vezes, num ambiente conturbado, para avaliar a memória, piora a memória. Inclusive, muitas vezes, a família quer reunir todo mundo e aquele ambiente conturbado também agita a pessoa que tem um quadro demencial. Claro. Então, temos que ter sempre um ambiente calmo, tranquilo, mas na consulta neurológica, sempre é importante ter um familiar para mim saber como é que está essa questão em casa. Como é que se a pessoa está mudando com o tempo, porque assim, o que é o termômetro para me dizer se a pessoa está ficando mais esquecida está piorando com o tempo, comparando teu pai hoje e 6 meses atrás, ele está diferente? Ele está, doutor. E a pessoa não se dá conta disso. Muitas vezes a pessoa que se dá conta que está ficando esquecido, pode ter outra coisa acontecendo, que ele tem um déficit cognitivo subjetivo, que a gente chama.
E às vezes isso aí pode ser ansiedade, quadro depressivo, apneia do sono. Então, a gente tem que... Doenças de tireoide. Então, a gente tem que revisar tudo. Ver o global da pessoa e conversar com o familiar próximo, para tentar entender o que está acontecendo. Estou conversando com o Fábio Pascotto Oliveira e nós vamos a um intervalo comercial e já voltamos e vamos falar sobre as neuropatias. Espaço Saúde. Escola Nossa Senhora da Providência. 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221 1862. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Espaço Saúde. Estamos de volta com o nosso Espaço Saúde, conversando com o Dr. Fábio Pascotto Oliveira e sempre agradecendo ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, a Unimed Santa Maria, a Casa da Audição, a Pampeiro e o Lab Médico, que são os nossos patrocinadores. Fábio, as neuropatias realmente é um assunto vasto, né? Mas são importantes nós conversarmos. Álcool, drogas, vascular, neuropatias diabéticas, neuropatias endocrinológicas, né? Qual é o diagnóstico? Como é que tu faz esse diagnóstico? Não. E o que é neuropatia? Eu acho que vamos começar pelo início. Vamos iniciar Vamos começar o que é pelo neuropatia. início, senão fica difícil. No nosso corpo nós temos nervos, tá? Às vezes a população pega, esse nervo está com problema. Não, isso não é um nervo. O nervo é o que leva a informação dos nossos membros para o nosso cérebro, para nossa medula e chega no nosso cérebro, e leva a informação da nossa medula ou do nosso cérebro até o corpo. Ou seja, ela leva a sensibilidade das extremidades para o cérebro e leva a informação de motricidade, de movimento para o corpo. Então, para mim mexer o meu dedão do pé, a informação sai do meu cérebro, vai para minha medula que está na coluna, e da coluna saem alguns nervos muito fininhos que se encostam no músculo. E isso aí, que esse nervo que leva a informação para o músculo se movimentar. Da mesma forma, quando eu piso num prego, tem um nervo que uma estrutura que sente essa sensação do prego, leva a informação
até a medula, e é o nervo que leva a informação até a medula, e por fim chega a informação no cérebro. Então, as neuropatias são as doenças que afetam os nervos, que fazem tanto a parte motora quanto a parte sensitiva. Tá? Existem várias coisas que podem levar à neuropatia. E o que a pessoa vai sentir quando tiver uma neuropatia? Queimação no pé, formigamento no pé, dormência no pé. Muitas vezes o paciente acha que tem uma doença vascular, mas é uma neuropatia, uma doença... ou às vezes o paciente começa a não sentir o pé. Às vezes desequilíbrio pode ser por uma neuropatia. Porque assim, para a gente conseguir ficar em pé, eu tenho que sentir bem meu corpo. Se eu não consigo sentir meus pés de forma adequada, eu vou ter desequilíbrio. E aí é uma pergunta fundamental, que Mas isso aí não é uma labirintite. é exatamente isso aí. Muitas vezes a pessoa vai lá no consultório, eu tenho labirintite, mas tu tem tontura? Tenho. Como é que tá a tontura? Quando eu fico em pé, eu sinto que eu fico bambo. Mas não é uma coisa que gira? Não. Então, a neuropatia deixa essa sensação de caminhar nas nuvens, às vezes, que os pacientes falam. Então, é uma coisa que é muito frequente, a população não desconhece isso aí, porque acaba indo no vascular, acaba procurando as maneiras, ou simplesmente não procura ninguém. E a gente sabe que é muito prevalente e algumas coisas que são extremamente prevalentes causam essa neuropatia. Então, por exemplo, o paciente diabético com mau controle, muitas vezes começa a não sentir o pé direito, começa a sentir dormência no pé, começa a sentir queimação noturna no pé, dói o pé de noite, arde, às vezes o paciente encosta o lençol no pé e aquilo dói muito. Isso é típico da neuropatia diabética, que o diabetes causa essa neuropatia. Pacientes que abusam de álcool também às vezes começam a sentir uma dormência no pé, às vezes perda de força progressiva também. Alguns agrotóxicos causam isso. Também. Algumas deficiências de vitamina, por exemplo, deficiência de vitamina B12 causa isso. Deficiência de ácido fólico causa isso. Algumas doenças reumatológicas causam neuropatias. Alguns medicamentos de uso contínuo podem causar neuropatia. Então, assim, sempre que eu vejo um paciente com uma queixa de neuropatia, eu tenho que fazer um exame muito bem feito. Às vezes eu tenho que testar a sensibilidade usando agulhinhas, tenho que usar um pincel, às vezes eu tenho que usar um diapasão para ver como é que está sentindo a sensibilidade vibratória, e tem que entender o que está causando. Existem até causas genéticas de neuropatia, que o pai vai ter, o filho vai ter, e vai passando adiante. E até mesmo doenças ocupacionais em neuropatia. São as vibrações, por exemplo, as vibrações periféricas levam a neuropatias. Verdade, tem a neuropatia do paciente que trabalha com com a bitoneira, né? Com o martelete. Ou aquelas onde fazem o cimento, que eles têm aquela sei lá qual é o nome daquilo, né? Que vai enfiando, bota lá e começa a emparelhar. Aquilo realmente leva às neuropatias agora como médico do trabalho falando isso, que é uma doença ocupacional, na verdade. Né? Tratamento. Depende da causa. Primeiro tirar a causa. Por exemplo, se for uma neuropatia diabética, tratar o diabetes, claro, e dar um remédio para tentar ajudar a melhorar essa sensação ruim que tem nas pernas. Tá? Algumas vezes a gente usa duloxetina, um antidepressivo, vamos falar assim, um antidepressivo que ajuda nisso, alguns outros remédios que a gente sabe que melhoram essa sensação. Neuropatias por álcool, sempre evitar o abuso de álcool. Tirar o álcool. Tirar o álcool. Tá. Recupera? Depende. Aí que está o grande problema, né? Inclusive, quando é por droga, tá, ou por álcool, a gente tira e pode seguir, inclusive, piorando por um tempo. Outra coisa que dá neuropatia, que a gente não falou, quimioterapia. Sim, lógico. Não é infrequente o paciente que está fazendo uma quimioterapia começar com uma dormência no pé, uma anestesia no pé, queimação nos pés. Eu sempre falo que começa pelos pés porque essas neuropatias normalmente começam das extremidades e vão subindo. Então, mas pode começar às vezes tem nas mãos também.
Então, outra neuropatia, que é uma mononeuropatia, que a gente chama que só pega um nervo, que essa é super frequente, é o túnel do carpo, que é aquela coisa que a gente acorda no meio da noite com a mão formigando e tem que ficar fazendo assim para ela voltar a funcionar. Que todo paciente acaba procurando vascular achando que está com uma doença vascular, mas é uma coisa que a gente chama de síndrome do túnel do carpo, que pode ter uma compressão aqui no nervo. Também doença ocupacional. Pode ser uma doença ocupacional. Pode ser uma doença ocupacional. Pode ser uma doença ocupacional. Mas não é tendinite, né? Tendinite é diferente. Às vezes as pessoas misturam e acham que eles estão com uma tendinite e não é, mas é a neuropatia que ele tem, né? Como é difícil fazer o diagnóstico diferencial, né, Fábio? Na verdade, conversando dá para entender. Normalmente, conversando a gente consegue entender. Examinando, tem alguns exames que a gente consegue, exames clínicos que eu já consigo diferenciar no consultório o que é. E com a eletromiografia? Com a propedêutica armada, que é a eletromiografia, tá ali o diagnóstico. Faz o diagnóstico. De comparação do membro com o outro e também de segmentos. Sim. Problemas de coluna podem levar a neuropatias periféricas? Daí costuma dar radiculopatia, que é justamente exatamente no lugar que sai da coluna o nervo, que a gente chama de raiz nervosa, daí dá a radiculopatia. Que aí sim fica um diagnóstico diferencial um pouquinho diferente com a neuropatia, porque às vezes um paciente que tem uma hérnia na coluna vai desenvolver uma radiculopatia, que é a hérnia, que é aquele disco que fica entre os ossos, às vezes ele protrui e ele sai daquele lugarzinho que deveria e encosta numa raiz nervosa. E esse encostar faz com que tenha a famosa dor do ciático, que é aquela dor que vem desde a coluna, desce pelo glúteo, vai até lá a perna, e aquela área às vezes perde a sensibilidade também. Então, pode confundir com uma neuropatia. Mas aí é uma radiculopatia pela coluna. Aí tem que tratar a coluna, que vai melhorar vai acabar melhorando a dor. Quando tu me fala de coluna e dor e radiculopatia, pela experiência eu posso dizer que isso é complicado, né? Realmente dói, né? Fábio, dói. E a sensação é terrível. Infelizmente, Fábio, chegamos ao fim do nosso programa, já passou 1 hora conversando aqui com o Dr. Fábio Pascotto Oliveira, prazer imenso ter aqui conosco. E temos outras patologias para nós conversarmos. Eu tenho aqui alguns meses, você vai voltar aqui para nós vamos falar sobre outras coisas. Tá? A neuro é um mundo. É um mundo a neurologia, né? Eu quero falar um pouco sobre TDAH e autismo, que também está um número bastante grande de diagnóstico, que eu às vezes me questiono se esse número tão elevado de diagnóstico realmente está bem dimensionado ou não. Tá? Quero agradecer ao LabMed, a Pampeiro, a Casa da Audição e a Unimed Santa Maria, juntamente com o Complexo Hospitalar Astrogílio de Azevedo, que são os nossos patrocinadores do Espaço Saúde. Agradecer aos colegas aqui da Rádio CDN e da TV Diário, que nos colocam no ar, e nos colocam pela Rádio CDN também no Facebook e no YouTube. Conversei essa manhã com o Dr. Fábio Pascotto Oliveira, neurologista, e que vai voltar aqui logo mais para nós conversarmos, darmos sequência na sua especialidade para o bem da nossa população de Santa Maria. A todos, muito obrigado e até sábado que vem. Espaço Saúde.